Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros, portanto, já se dirigindo aos respectivos lugares e a expectativa para o início dos trabalhos com os julgamentos previstos para a sessão da tarde desta quarta-feira. A Procuradora-Geral da República já presente também para o início dos julgamentos em instantes. E, como sempre, teremos daqui a pouco o pregão do primeiro processo a ser julgado e a expectativa é daquela pauta que já falamos anteriormente para a tarde de hoje. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da quarta sessão extraordinária, realizada em 22 de fevereiro de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-procurador-geral da República, Dr. Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário deu continuidade ao julgamento de 5 processos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou registro a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Dando continuidade ao julgamento das ações. Declaratória de constitucionalidade número 42, 4.901, 4.902, 4.903, 4.937, todas da relatoria do ministro Luiz Fux, e tendo já tomado os votos dos senhores ministros, passo a palavra ao ministro Celso de Mello para voto. Tem a palavra Vossa Excelência. Senhora Presidente, todos os excelentes votos proferidos neste julgamento, com especial destaque para o magnífico e primoroso voto do eminente ministro Luiz Fux, relator, revelam, todos eles, sem exceção, que a matéria, objeto das 4 ações diretas e da ação declaratória de constitucionalidade, ordem e exame, que essa matéria mostra-se, além de juridicamente relevante e socialmente sensível, mostra-se impregnada de inquestionável complexidade e de altíssima importância, que impõe, além dos aspectos jurídicos, uma necessária abordagem técnica interdisciplinar, por envolver a análise de postulados que teriam sido transgredidos pela legislação ora impugnada. Foi por essa razão, consoante assinala a professora Larissa Packer, que todas as ações têm por fundamento a violação ao princípio da vedação do retrocesso em matéria de direitos fundamentais, por diminuir o grau de proteção ao meio ambiente ligado à sadia qualidade de vida, deixando de salvaguardar o denominado núcleo mínimo existencial da proteção ambiental ou o mínimo existencial ecológico, assegurado pela Constituição Federal no seu artigo 225, caput. Também as ações apontam para a violação do princípio da proporcionalidade em sua vertente de vedação da proteção deficiente ou insuficiente, já que, como conformador de direito fundamental, vincula o legislador a não restringir ou prejudicar o direito regulado. Motivo pelo qual as ações expõem que a maior parte dos dispositivos questionados entre em rota de colisão com o regime jurídico constitucional dos espaços territoriais especialmente protegidos, notadamente com os mandamentos explícitos e vinculantes que impõem deveres fundamentais outorgados ao poder público e à coletividade, quais sejam vedação de que tais espaços sejam utilizados de forma que comprometam os atributos que justificam a sua proteção,
dever de preservar e restaurar processos ecológicos essenciais, dever de proteger a diversidade e integridade do patrimônio genético, dever de proteger fauna e flora com a proibição de práticas que coloquem em risco a sua função e dever de cumprir com o elemento ecológico da posse ou propriedade, ou da função socioambiental da propriedade. Ao proferir este meu voto, desejo pôr em destaque algumas premissas que tenho por necessárias a formulação e compreensão de meu entendimento sobre a presente controvérsia constitucional. Não constitui demasia enfatizar que os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana ostentam posições centrais no domínio do constitucionalismo contemporâneo, valendo destacar no ponto, senhora Presidente, até mesmo em face da justa preocupação revelada pelos povos e pela comunidade internacional em tema de direitos humanos, que esses, os direitos humanos, em seu processo de afirmação e consolidação, enquanto valores fundamentais impregnados de natureza essencialmente inexaurível, comportam diversos níveis de compreensão e abordagem que permitem distingui-los em ordens ou em dimensões ou em fases sucessivas resultantes de sua evolução histórica. Daí a observação que faz a doutrina ao reconhecer que os direitos fundamentais projetam-se em gerações ou em sucessivas dimensões, todas elas vinculadas a determinados movimentos e a específicos pensamentos constitucionais, como o revela, por exemplo, o eminente professor Paulo Bonavides, que relaciona no estudo do tema 5 gerações ou dimensões de direitos fundamentais, dimensões que por ele assim foram catalogadas. Primeira geração são os direitos de liberdade. Segunda geração são os direitos de igualdade. Terceira geração são os direitos de fraternidade ou de solidariedade. Quarta geração, democracia, informação e pluralismo. E quinta geração, direito à paz. É importante acentuar, portanto, independentemente da geração ou dimensão em que se projetem esses direitos fundamentais, é importante acentuar que se impõe ao Estado o dever de tornar efetiva a proteção a esses mesmos direitos quando eventualmente expostos a situações de dano efetivo ou potencial, considerado o fato de ser inerente, no contexto de uma democracia constitucional, o reconhecimento de que os direitos fundamentais revestem-se de inegável força vinculante a eles atribuída pela própria Constituição, a cuja autoridade incontrastável acham-se submetidos todos os poderes que se pluralizam no âmbito de nossa organização política. Eis porque se afirma, com absoluta correção, que o atual constitucionalismo concede ao cidadão o direito de exigir do Estado a observância constante do texto constitucional, cabendo aos poderes estatais a completa submissão ao que traz a Constituição. Submissão no sentido não só de acatar as normas constitucionais, mas basicamente no de fazê-las efetivas. Ao julgar a ADIM 3.540, de que fui relator nesta Corte, tive o ensejo de salientar que os preceitos inscritos no artigo 225 da Carta Política traduzem a consagração constitucional em nosso sistema de direito positivo de uma das mais expressivas prerrogativas asseguradas às formações sociais contemporâneas. Essa prerrogativa, disse eu então, que se qualifica
qualifica por seu caráter de meta-individualidade, por sua natureza de transindividualidade, consiste no reconhecimento de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se, consoante já o proclamou este egregio plenário do Supremo Tribunal Federal, com apoio em douta lição expendida pelo eminente professor Celso Laffer, de um típico direito de terceira geração ou de novíssima dimensão, que assiste de modo subjetivamente indeterminado a todo o gênero humano. Circunstância essa que justifica a especial obrigação que incumbe ao Estado e à própria coletividade de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e das futuras gerações, evitando-se, desse modo, que irrompam no seio da comunhão social os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade ou de fraternidade na proteção da integridade desse bem essencial de uso comum de todos quantos compõem o grupo social. Cumpre rememorar bem por isso, na linha do que vem de ser afirmado, a precisa lição ministrada pelo eminente professor Paulo Bonavides, que confere particular ênfase entre os direitos de terceira geração ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Diz o eminente professor cearense, com efeito, um novo polo jurídico de alforria do homem se acrescenta historicamente aos direitos da liberdade e da igualdade, dotados de altíssimo teor de humanismo e de universalidade. Os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se já no fim do século XX enquanto direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo ou de um só grupo ou de um só determinado Estado. Tem, primeiro, por destinatário o próprio gênero humano, no momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta. Os publicistas e juristas, afirma o professor Bonavides, já os enumeram com familiaridade, assinalando-lhes o caráter fascinante de coroamento de uma evolução de 300 anos, de 3 séculos, na esteira da concretização dos direitos fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes, por exemplo, ao meio ambiente. A preocupação, agora continuo eu, a preocupação com a preservação do meio ambiente, que hoje transcende o plano das presentes gerações, para também atuar em favor das gerações futuras, tem constituído, por isso mesmo, objeto de regulações normativas e de proclamações jurídicas que, ultrapassando a província meramente doméstica de cada Estado nacional, do direito nacional de cada Estado soberano, projetam-se no plano das declarações internacionais que refletem, em sua expressão concreta, o compromisso das nações com o indeclinável respeito a esse direito fundamental que assiste a toda a humanidade. A questão do meio ambiente hoje, especialmente em função da Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente de 1972 e das conclusões da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, passou a compor, diz o eminente professor e diplomata Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, passou a compor um dos tópicos mais expressivos da nova agenda internacional, particularmente no ponto em que se reconheceu ao gênero humano o direito fundamental ao gozo de condições de vida adequada em ambiente que lhe permita desenvolver todas as suas potencialidades em clima de dignidade e de bem-estar.
quando a Organização das Nações Unidas promoveu, em 1972, na capital da Suécia, a Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente Humano, resultou desse encontro, como todos sabemos, a conhecida Declaração de Estocolmo, nela havendo sido proclamados 26 princípios, dos quais destaco, por seu inquestionável relevo, os seguintes 4 princípios. Princípio 1. O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para gerações presentes e futuras. Princípio 2. Os recursos naturais da terra, incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna, e especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados, em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento. Princípio 3. Deve-se manter e, sempre que possível, restaurar ou melhorar a capacidade da terra em produzir recursos vitais renováveis. E princípio 4. O homem tem a responsabilidade especial de preservar e de administrar judiciosamente o patrimônio da flora e da fauna silvestres e seu habitat, que se encontram atualmente em grave perigo devido a uma combinação de fatores adversos. Consequentemente, ao planificar o desenvolvimento econômico, deve-se atribuir importância à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres. Fecha aspas. Extremamente valioso sob o aspecto ora referido, o douto magistério, o sempre douto magistério, expendido pelo eminente professor José Afonso da Silva, em seu Direito Ambiental Constitucional. Diz esse eminente professor: a Declaração de Estocolmo abriu caminho para que as constituições supervenientes reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental entre os direitos sociais do homem, com sua característica de direitos a serem realizados e de direitos a não serem perturbados. O que é importante é que se tenha a consciência de que o direito à vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais do homem, da humanidade, é que há de orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente. Cumpre compreender que ele é um fator preponderante, que há de estar acima de quaisquer outras considerações, como as de desenvolvimento, como as de respeito ao direito de propriedade, como as da iniciativa privada. Também esses são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não podem primar sobre o direito fundamental à vida, que está em jogo quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente. É que a tutela da qualidade do meio ambiente é instrumental, no sentido de que, por ela, o que se protege é um valor maior, é a qualidade da vida. Nesse contexto, senhora presidente, emerge com nitidez a ideia de que o meio ambiente constitui um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido pelos organismos sociais e pelas instituições estatais, qualificando-se como um encargo irrenunciável que se impõe, insista-se, sempre,
em benefício das presentes e das futuras gerações, tanto ao poder público quanto à coletividade em si mesma considerada. Na realidade, e vale a pena sempre insistir, o direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder deferido, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas em um sentido verdadeiramente mais abrangente, atribuído à própria coletividade social, ao próprio gênero humano. O reconhecimento desse direito de titularidade coletiva, tal como se qualifica o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, constitui, portanto, uma realidade a que não mais se mostram alheios ou insensíveis os ordenamentos positivos consagrados pelos sistemas jurídicos nacionais e as formulações normativas proclamadas no plano internacional. Nesse contexto, cabe à União Federal, considerada a maior abrangência dos interesses por cuja defesa deve velar, o desempenho de um papel de alto relevo no plano da proteção ambiental e da utilização dos mecanismos inerentes ao fiel adimplemento de tal encargo constitucional. Emerge do próprio artigo 225 de nossa lei fundamental o dever constitucional de proteção ao meio ambiente que incide não apenas sobre a própria coletividade, mas notadamente sobre o poder público, a quem se impõe o gravíssimo encargo de impedir, de um lado, a degradação ambiental e, de outro, de não transgredir o postulado que veda a proteção deficiente ou insuficiente, sob pena de intervenção do Poder Judiciário, para fazer prevalecer o mandamento constitucional que assegura a incolumidade do meio ambiente e para neutralizar todas as ações ou omissões governamentais de que possa resultar a fragilização ou enfraquecimento desse bem de uso comum do povo. Essencial, portanto, que o Estado, seja no exercício de suas funções legislativas, seja na realização de suas atividades administrativas ou mesmo na prática do ofício jurisdicional, é essencial que o Estado respeite o princípio da proporcionalidade, em cuja estrutura normativa compreende-se, como sabemos, além da proibição do excesso, o postulado que veda, em sua outra dimensão, a insuficiência da proteção estatal. É de destacar-se, bem por isso, que a União Federal, ao editar a legislação em matéria ambiental, deve adequar-se, para fins de observância e respeito ao princípio que veda a proteção insuficiente, ao postulado da prevenção, que se mostra aplicável às situações apoiadas na existência de certeza quanto à nocividade de medidas cuja execução culmine por afetar, mesmo potencialmente, a incolumidade do meio ambiente, como sucederia, por exemplo, nos casos de devastação florestal ou de degradação ambiental provocadas pela ação predatória do homem. Mas, ainda que incertos pudessem ser os efeitos nocivos provocados pela legislação editada pelo poder público, não se poderia desconsiderar um outro princípio, para além do postulado da prevenção. Um outro princípio revestido de natureza constitucional e impregnado de igual importância, o princípio da precaução, cuja noção conceitual, como sabemos, e tal como relembrado pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, cuja noção foi definida pelo princípio 15 da Declaração do Rio, na ECO 92, assim enunciado, aspas, para que o ambiente seja protegido, serão aplicadas
pelos estados, de acordo com as suas capacidades, medidas preventivas. Onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes, em termos de custo, para evitar a degradação ambiental. Fecha aspas. É certo que declarações internacionais formuladas em momentos que antecederam essa mesma Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, já haviam consagrado essa ideia, ainda que sob designação diversa, como Precautionary Approach, segundo observa Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, que se refere, por exemplo, entre outros documentos, à Convenção de Bamako, no Mali, em 91, à Plataforma de Tlatelolco sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também de 91, e às Conferências Internacionais sobre Proteção do Mar do Norte, de 1984, 1987 e 1990. A importância fundamental desse princípio de direito ambiental, a que já se referia a Carta Mundial da Natureza, em seu princípio 11, a linha B, adotada em 82 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, evidencia-se ante a circunstância de que diversos outros documentos internacionais, tais como a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e a Convenção sobre Diversidade Biológica, também vieram a contemplar esse postulado básico que Cristiane Derani qualifica como a essência do direito ambiental, sempre com a finalidade de evitar, com a finalidade de neutralizar ou com a finalidade de minimizar situações de risco potencial à vida, à qualidade de vida e à integridade do meio ambiente. Vê-se, portanto, que mesmo sem incertos os impactos nocivos das medidas, quer normativas, quer administrativas do poder público em sede ambiental, ainda assim se tornaria legítimo e inteiramente adequado invocar-se na espécie o princípio da precaução, que traduz relevante instrumento de proteção ao direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado o dever constitucional que incide sobre o poder público, entre outras múltiplas atribuições, de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, de prover o manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas, de proteger a biodiversidade e de definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, em ordem a manter a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, velando ainda pela tutela da fauna e da flora, contra práticas que coloquem em risco sua função ecológica ou que provoquem a extinção de espécies. E ao assim agir, o poder público, além de assegurar a efetividade do direito fundamental de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, segundo a qualificação dada pelo próprio texto constitucional em seu artigo 225, ao assim agir, o poder público estará sendo fiel ao princípio da proibição da insuficiência, que exige do Estado, nesse específico domínio, a obrigação de atuar de maneira adequada para preservar e proteger a natureza, que se vê potencialmente afetada quando o Poder Legislativo formula diplomas destituídos de eficácia normativa no plano dos deveres estatais de proteção, ou ainda quando o próprio Executivo não age de modo a concretizar em plenitude a regra de proteção legal existente. Entendo enfatizar desde logo que as omissões normativas ou
administrativas dos poderes do Estado, notadamente quando se tratar de inexecução de seus deveres constitucionais de proteção, não podem ser toleradas, pois o desprestígio da Constituição representa um dos mais tormentosos aspectos do processo de desvalorização funcional da Lei Fundamental da República, ao mesmo tempo em que estimula gravemente a erosão da consciência constitucional, evidenciando desse modo o inaceitável desprezo aos direitos básicos e às liberdades fundamentais por parte do aparelho estatal. Nem se diga que o Supremo Tribunal Federal, ao neutralizar em sede jurisdicional situações lesivas aos cidadãos e à comunidade, geradas pela omissão do poder estatal no desempenho de atividade concretizadora de normas constitucionais, instituidores de direitos e prerrogativas fundamentais, estaria interferindo em domínio estranho à sua atuação. Na realidade, esta Corte Suprema, ao assim proceder, desempenha a função porque a própria Constituição lhe cometeu, em ordem a impedir, mediante resposta jurisdicional que traduz ato de legítima e significativa reação jurídico-institucional autorizada pela própria Carta Política, o desprestígio da lei fundamental do Estado. A omissão do Estado, portanto, mesmo parcial, deixando de editar legislação que dispense de modo amplo e adequado amparo à efetiva proteção ao meio ambiente, caracteriza uma típica e anômala hipótese reveladora de inconstitucionalidade, porque a ofensa aos valores constitucionais atingidos resulta de comportamento negativo, vulnerador do princípio que veda a proteção insuficiente. O fato inquestionável, portanto, senhora presidente, é um só. A inércia do Estado em tornar efetivas as imposições constitucionais, especialmente no plano em que essas consagram deveres jurídicos de proteção, traduz um gesto de desprezo à Constituição e configura comportamento que revela um incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Constituição da República. Nada é mais nocivo, nada é mais perigoso, nada é mais ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou então com o intuito de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem inconvenientes aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores da República e dos seus cidadãos. A percepção da gravidade e das consequências lesivas derivadas do gesto do poder público, que transgride, seja por omissão ou por insatisfatória concretização, os encargos de que se tornou depositário por efeito de expressa determinação constitucional. Essa percepção da gravidade foi revelada entre nós já no período monárquico, em lúcido magistério, por Pimenta Bueno, na sua clássica obra sobre o direito público brasileiro e análise da Constituição do Império, e reafirmada por eminentes autores contemporâneos, em lições que acentuam o desvalor jurídico do comportamento estatal, omissivo, como se vê, por exemplo, em José Afonso da Silva, quando diz: verbes, não basta ter uma Constituição promulgada e formalmente vigente, impende atuá-la, completando-lhe a eficácia, para que seja totalmente cumprida. Cabe referir também, no ponto, em face de sua inquestionável atualidade, a autorizada lição de Pontes de Miranda, cujo magistério contém igualmente grave advertência que por ninguém pode ser ignorada. Diz Pontes de Miranda: nada mais perigoso do que fazer-se Constituição sem o propósito de cumpri-la, ou de só se cumprir nos princípios de que se precisa, ou se entende devam ser cumpridos, o que é pior.
No momento, sob a Constituição que está feita, o que nos incumbe a nós, dirigentes, juízes e intérpretes, é cumpri-la. Só assim saberemos a que serviu e a que não serviu nem serve. Se a nada serviu em alguns pontos, que se emende, que se reveja. Se em algum ponto a nada serve, que se corte nesse pedaço inútil. Se há algum bem público desserve, que pronto se elimine, mas, sem a cumprir, nada saberemos. Nada sabendo, nada poderemos fazer que mereça crédito. Não cumprir a Constituição é estrangulá-la ao nascer. Essencial, portanto, senhora Presidente, é proclamar que as Constituições devem ser acatadas. E o fato irrecusável é um só: o desprestígio da Constituição representa um dos mais graves aspectos da patologia constitucional, pois reflete, insista-se, um inaceitável desprezo por parte das instituições governamentais da autoridade suprema da lei fundamental do Estado. O Supremo Tribunal Federal, ao assim proceder, fazendo incidir e tornando efetivas as disposições do texto da lei maior, não transgride o dogma da separação de poderes, pois, uma vez configurado tal contexto, esta Suprema Corte nada mais está a fazer senão desempenhar o papel a ela outorgado pela própria Constituição da República, com o objetivo de impedir que a atuação normativa insuficiente do poder público culmine por degradar a autoridade e a supremacia da lei fundamental. Daí se infere que a busca permanente de efetivação dos direitos fundamentais, notadamente daqueles de caráter ambiental, há de ser, essa busca permanente de efetivação, há de ser um processo constante, de que resulte não só a promoção dessas essenciais prerrogativas de índole constitucional, mas, sobretudo, o decisivo amparo a referidos direitos, cuja tutela impõe ao Estado o dever de preservação dos bens jurídicos ambientais, especialmente se considerarem as proporções gravíssimas que o desmatamento tem assumido em nosso país, como relembrou no Dia de Proteção às Florestas, que é o dia 17 de julho, o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade, ao advertir sobre as significativas consequências produzidas pela ação predatória de empreendimentos econômicos organizados, destacando-se nesse processo de ilícita supressão de florestas, matas ou outras espécies nativas, os seguintes efeitos perversos: perda de biodiversidade da fauna e flora nativas, degradação de mananciais pela remoção de proteção das nascentes, aterramento de rios e lagos causado, o aterramento, pela erosão gerada pela retirada da cobertura vegetal, diminuição dos ciclos pluviais em razão de alteração das áreas silvestres, com consequente provocação de extensos períodos de estiagem, desertificação do meio ambiente, redução da umidade relativa do ar em virtude da remoção das folhagens, agravamento do efeito estufa. Eis que, com a queimada e a destruição das matas, o carbono, que ordinariamente seria absorvido pelas plantas, que deixam de existir em face da destruição, da queimada, o carbono retorna à atmosfera e assim agrava os efeitos nocivos e prejudiciais do chamado efeito estufa. A Constituição da República, ao dispor sobre a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por ela própria reconhecido, reafirme-se como um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, a Constituição da República instituiu entre nós um verdadeiro Estado de Direito ambiental,
em que o princípio que veda a proteção insuficiente de um lado e os postulados da prevenção e da precaução de outro, que com ele se interconexionam, desempenham um papel de fundamental importância, consoante assinalam eminentes doutrinadores, cujas lições relembram os graves compromissos que o Estado brasileiro assumiu na ordem internacional em tema de preservação ambiental, como se vê, por exemplo, da Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos países da América, da Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna selvagens em perigo de extinção e da Convenção, já anteriormente por mim referida, sobre diversidade biológica, entre outros atos de direito internacional público. E mesmo que se apresentasse insuficiente a certeza quanto à nocividade da degradação do meio ambiente, notadamente nos casos de devastação das florestas, motivada pela ação predatória humana, na busca incontrolável de lucros ou simplesmente resultante da ausência de uma responsável consciência ecológica, ainda assim, insista-se, o princípio da precaução, que tem suporte em nosso ordenamento interno e também em declarações internacionais, como a Agenda 21, princípio 15, que resultou da Conferência do Rio 92, incidirá, como advertem doutrina e jurisprudência, sempre que houver probabilidade de concretização de dano em consequência de atividade identificada por sua potencialidade lesiva. E caso tal ocorra, impor-se-á então ao poder público, com apoio em referido postulado, cuja invocação reveste-se de plena legitimidade jurídica, conforme destacou em um anterior acórdão o eminente ministro Luiz Fux, neste plenário, ao julgar o RE 835-558 de São Paulo, a queima da palha da cana-de-açúcar, a adoção, impor-se-á neste caso, a adoção de medidas de índole cautelar, destinadas a preservar a incolumidade do meio ambiente e a proteger, desse modo, a integridade da vida e da saúde humanas. Também relembro, senhora presidente, nesse ponto, e aqui transcrevo a esclarecedora ementa da lavra de Vossa Excelência, que consubstanciou o julgamento pelo plenário desta Corte da ADPF 101 do Distrito Federal, a propósito da importação de pneus usados. Entendo bem por isso, senhora perspectiva, entendo bem por isso, senhora presidente, na perspectiva, entendo bem por isso, senhora presidente, na perspectiva dessa importantíssima evolução, que questões que envolvam e comprometam o meio ambiente não podem subordinar-se a interesses de índole corporativa ou de caráter econômico, pois, segundo o postulado da precaução, aspas, as pessoas e o seu ambiente devem ter em seu favor o benefício da dúvida, quando haja incerteza sobre se uma dada ação os vai prejudicar, fecha aspas. Vale dizer, se dúvida houver a propósito da nocividade ou periculosidade de um dado elemento ou de certa atividade, não haverá solução outra senão a de decidir-se favoravelmente à preservação do meio ambiente, como advertiu em seu douto voto neste julgamento o eminente ministro Ricardo Lewandowski, ao referir-se à fórmula segundo a qual indubio pro natura ou indubio pro securitate. Vê-se daí que a preocupação com a preservação da incolumidade do meio ambiente não só representa um relevante dado consagrado em declarações internacionais e em nossa própria ordem constitucional, mas também resulta da própria compreensão que o Supremo Tribunal Federal tem revelado em diversos julgamentos, nos quais esse tema vem sendo alçado à condição de direito eminente e fundamental, reconhecido às formações sociais e às pessoas em geral. Tenho para mim, por isso mesmo, que o postulado da precaução
legislação atua como claro fator de deslegitimação de qualquer diploma legislativo ou de qualquer resolução administrativa que, de modo incompatível com a Constituição, desconsidere a nocividade real de medidas cuja efetivação possa resultar em inaceitável degradação do meio ambiente. São esses os motivos, senhora presidente, que tem levado o Supremo Tribunal Federal a consagrar em seu magistério jurisprudencial o reconhecimento do direito de todos à integridade do meio ambiente e também da competência legislativa e ou administrativa de cada um dos entes políticos que compõem a estrutura institucional da federação em nosso país, cabendo acentuar que, na sensível área da proteção ambiental, os interesses corporativos dos organismos empresariais devem estar necessariamente subordinados aos valores que conferem precedência à preservação da integridade do meio ambiente, conforme determina o inciso 6º do artigo 170 de nossa Constituição. E tal como esta Corte Suprema já teve o ensejo de advertir no julgamento plenário da DIN 3.540, de que eu próprio fui relator, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, nem ficar dependente, disse esta Corte, de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada disciplina constitucional que a rege, está subordinada, entre outros princípios gerais, àquele que privilegia a defesa do meio ambiente. Artigo 170, inciso 6º da Constituição, que traduz um conceito amplo e abrangente das várias noções em que se desenvolve o meio ambiente. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhes são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, da segurança, da cultura, do trabalho e do bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado esse em seu aspecto físico ou natural. O princípio do desenvolvimento sustentável, por sua vez, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as exigências da ecologia, subordinada, no entanto, à invocação desse postulado, vale dizer, do desenvolvimento sustentável, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, há uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais, o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações. Fecha aspas. Atento, portanto, à circunstância de que existe um permanente estado de tensão entre o imperativo de desenvolvimento nacional, artigo 3º, inciso 2º da Constituição da República, de um lado, e a necessidade de preservação da integridade do meio ambiente, artigo 225 de nossa lei fundamental, de outro, torna-se essencial reconhecer que a superação desse antagonismo que opõe valores e bens constitucionais relevantes dependerá da ponderação concreta em cada caso ocorrente dos interesses e direitos postos em situação de conflito, em ordem a harmonizá-los
estados e a impedir que se aniquilem reciprocamente, tendo-se como vetor interpretativo para efeito da obtenção de um mais justo e perfeito equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, o princípio do desenvolvimento sustentável, tal como formulado em conferências internacionais, como a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 92, e reconhecido em valiosos estudos doutrinários que lhe destacam o caráter eminentemente constitucional. Isso significa, portanto, senhora Presidente, que a superação dos antagonismos existentes entre princípios e valores constitucionais há de resultar da utilização de critérios que permitam ao poder público e aos magistrados e tribunais ponderar e avaliar hic et nunc, em função de determinado contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta, qual deva ser o direito a preponderar no caso, considerada a situação de conflito ocorrente, desde que, no entanto, tal como adverte o Magistério da Doutrina, na análise da delicadíssima questão pertinente ao tema da colisão de direitos, a utilização do método da ponderação de bens e interesses não importe em esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, entre os quais avulta, por sua significativa importância, o direito à preservação do meio ambiente. E essa asserção torna certo que a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida, portanto, por interesses empresariais. Ainda mais se tiver presente, tal como adverte Paulo de Bessa Antunes, que a atividade econômica, considerada disciplina constitucional a que está submetida, acha-se subordinada, entre outros princípios gerais, àquele que faz prevalecer a defesa do meio ambiente. Há a considerar ainda, senhora Presidente, um outro postulado que também se revela, que também foi objeto de invocação, não é, no exame do tema hora em julgamento. Refiro-me ao princípio que veda o retrocesso social, cuja incidência não permite, em regra, que se suprimam ou que se reduzam os níveis de concretização já alcançados em tema de direitos fundamentais. Esse postulado impede que, em tema de direitos fundamentais, inclusive em matéria ambiental, sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. A cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social, particularmente em matéria socioambiental, traduz, no processo de sua efetivação, verdadeira dimensão negativa pertinente aos direitos fundamentais, como esse, como direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado, exceto na hipótese em que políticas compensatórias sejam implementadas pelas instâncias governamentais. Daí, senhora Presidente, eu registro aqui, senhora Presidente, algumas lições doutrinárias e destaco um particular acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente ministro Herman Benjamin. O egrégio STJ, ao julgar litígio no qual se discutiu o alcance desse postulado, advertiu que o princípio da proibição do retrocesso qualifica-se como, aspas, garantia de que os avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado não serão diluídos, não serão destruídos, não serão negados pela geração atual ou pelas gerações seguintes. Fecha aspas, resp. número tal. Reconheço, no entanto, senhora Presidente, que o princípio vedatório do retrocesso social, quando particularmente invocado em matéria ambiental, não se reveste de valor absoluto, como o Supremo Tribunal Federal já teve o ensejo de acentuar, ocasião em que,
ao julgar a ADIM 4.350 do Distrito Federal, de que foi relator o eminente ministro Luiz Fux, também relator da presente causa, assinalou que, aspas, palavras do eminente ministro Fux, aspas, o princípio da vedação ao retrocesso social não pode impedir o dinamismo da atividade legiferante do Estado, mormente quando não se está diante de alterações prejudiciais ao núcleo fundamental das garantias sociais. Fecha aspas. O eminente ministro Luiz Fux, em seu magnífico voto, ao desenvolver esse pensamento que já havia anteriormente manifestado em outro julgamento, diz a esse respeito, aspas, evidencia-se, à luz do exposto, que a revisão judicial das premissas empíricas que embasam determinada medida regulatória, quanto mais quando editada pelo legislador democrático, não pode ocorrer pela singela e arbitrária invocação de um suposto retrocesso na defesa do meio ambiente. Na realidade, os proponentes da denominada teoria da vedação do retrocesso entendem existente um estado de inconstitucionalidade quando eliminada determinada norma infraconstitucional ou estrutura material essencial para a concretização mínima de um comando explícito da Carta Magna. Assim, o que se qualifica como vedada é a omissão do Estado quanto ao atendimento do núcleo essencial de uma ordem constitucional inequívoca a ele dirigida, como tem decidido esta Suprema Corte, e menciona aqui alguns precedentes. E continua o ministro Luiz Fux, no voto que proferiu neste processo que estamos a julgar. Entender como vedação ao retrocesso qualquer tipo de reforma legislativa ou administrativa que possa causar decréscimo na satisfação de um dado valor constitucional seria ignorar um elemento básico da realidade, vale dizer, a escassez. Rememore-se que, frequentemente, legisladores e administradores somente poderão implementar avanços na concretização de determinados objetivos constitucionais por meio de medidas que causam efeitos negativos em outros objetivos igualmente caros ao Constituinte. O engessamento das possibilidades de escolhas na formulação de políticas públicas, a impedir a redistribuição de recursos disponíveis entre as diversas finalidades carentes de satisfação na sociedade, em nome de uma suposta vedação ao retrocesso, sem base no texto constitucional, viola o núcleo básico do princípio democrático que transfere indevidamente ao judiciário funções inerentes aos poderes legislativo e executivo. Não fosse o suficiente, ainda afasta arranjos mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo. E conclui, de forma muito precisa, o eminente ministro Luiz Fux, em seu magnífico voto proferido neste julgamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito, demonstra deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais poderes no que tange às políticas públicas ambientais. Este colendo plenário, no julgamento do RS 586-224 de São Paulo, que o ministro Fux foi também relator, e a que eu me referi em parte anterior desse meu voto, em julgamento de 2016, apreciou o conflito entre lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da cana-de-açúcar e a lei estadual definidora de uma superação progressiva e escalonada da eliminação da referida técnica. E daí o ministro Fux, então, indica qual foi o caminho, qual foi o itinerário percorrido pelo plenário desta Corte para julgar a questão
e fazendo prevalecer, tendo em vista a existência de recursos escassos, fazendo prevalecer outros interesses legítimos naquele caso. E diz ele, o eminente ministro Fux, idêntica lição deve ser transportada para o presente, para este julgamento, a fim de que seja refutada a aplicação da tese de vedação ao retrocesso para anular opções validamente eleitas pelo próprio legislador, fecha aspas. E nós sabemos, e aqui foi dito, inclusive pelo eminente ministro Gilmar Mendes, né, o longo período de amplo debate parlamentar em torno da discussão desta matéria extremamente sensível, as inúmeras reuniões e audiências públicas que se efetivaram, as diversas correntes partidárias que, afinal, convergiram num sentido de consensualmente estabelecer as bases que hoje dão suporte ao novo Código Florestal. Enfim, são aspectos que não podem ser desconsiderados pelo Poder Judiciário. Daí a expressão muito feliz utilizada pelo eminente ministro Luiz Fux nesse julgamento, ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal há de demonstrar, isso sim, deferência judicial ao planejamento estruturado pelos demais poderes no que tange às políticas públicas ambientais. E Vossa Excelência, senhora Presidente, também Vossa Excelência, neste julgamento, ao examinar a abrangência em tema ambiental desse relevantíssimo postulado, assim se manifestou. A aplicação do princípio da proibição de retrocesso socioambiental não pode engessar a ação legislativa e administrativa do Estado, sendo forçoso admitir certa margem de discricionariedade às autoridades públicas em matéria ambiental. Todavia, as medidas que restringem direitos sociais ou ecológicos devem ser submetidas a um rigoroso controle de constitucionalidade que avalie sua proporcionalidade, que avalie sua razoabilidade. Bem assim o seu respeito, isso é básico, ao núcleo essencial, àquele hardcore, não é, dos direitos socioambientais, sob pena de irreversibilidade dos prejuízos às presentes e futuras gerações. Fecha aspas. Essas razões, senhora Presidente, as razões que venho de expor, traduzem a minha visão sobre a questão ambiental nos termos em que vem ela disciplinada pela Constituição da República e nos termos em que ela tem sido apreciada e equacionada pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal. E tais razões, senhora Presidente, levam-me a acompanhar em grande extensão o magnífico voto proferido pelo eminente ministro Luiz Fux, relator da causa. Embora dissinta de sua excelência, e faço-o respeitosamente, não é, com toda a vênia, nos pontos destacados no douto voto do eminente ministro Dias Toffoli, cujo teor incorporo à minha manifestação, como individualizarei na parte dispositiva deste meu voto. Quero destacar, entre as várias regras legais impugnadas na presente sede de controle abstrato, uma, fundada no artigo 60 do novo Código Florestal, que se reveste, segundo penso, de grande importância, pois institui nos precisos limites da competência legislativa da União Federal hipótese configuradora de anistia, ainda que subcondicione em matéria penal. O artigo 60 do vigente Código Eleitoral estabelece, em tema de determinados crimes ambientais, para dizer aqueles tipificados nos artigos 38,
39 e 48 da Lei 9.605 de 98, desde que cometidos antes de 22 de julho de 2008, que a assinatura do termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão ambiental competente suspenderá em um primeiro momento a punibilidade do autor de tais ilícitos penais, ficando interrompida a prescrição penal enquanto os deveres assumidos no termo de compromisso estiverem sendo cumpridos, sobrevindo a extinção definitiva da punibilidade, se efetivamente adimplidas de modo regular e integral as obrigações previstas em referido instrumento, em referido termo. Tenho para mim, com a devida vênia, que a norma inscrita no artigo 60 do diploma legislativo em questão, além de fundada no artigo 48, inciso 8º da Constituição, não se reveste de conteúdo arbitrário, nem compromete o núcleo essencial que qualifica o regime de tutela constitucional em tema de meio ambiente, ou seja, respeita-se, para usar a expressão da eminente ministra Carmen Lúcia, respeita-se o núcleo essencial dos direitos socioambientais, além de induzir, de estimular os agentes que tenham praticado determinados delitos ambientais antes de 22 de julho de 2008 a solver o seu passivo ambiental. Nem se diga que a anistia, enquanto causa extintiva da punibilidade, restringir-se-ia unicamente a crimes políticos, não se estendendo supostamente a delitos comuns, como os de natureza ambiental. Sabemos todos que a anistia constitui uma das expressões da clemência soberana do Estado. Os seus efeitos em matéria penal são radicais, incidindo retroativamente sobre o próprio fato delituoso. Não pressupõe, portanto, a existência de sentença penal condenatória, que, no entanto, se houver, não impedirá a incidência da lei concessiva da anistia, apta a desconstituir até mesmo a própria autoridade da coisa julgada penal, exceto se a própria lei de anistia dispuser em sentido contrário. E no caso de haver inquérito policial já instaurado, a anistia, por vedar ao Ministério Público, como salientou esta Corte em julgamento publicado na RTJ 95, página tal, no caso de haver inquérito policial já instaurado, a anistia, por vedar ao MP a formação da sua opinião delicti, causa o arquivamento necessário do procedimento investigatório. É certo, não se desconhece, que o domínio no qual incidem ordinariamente as leis concessivas de anistia é o dos ilícitos políticos. Nada obsta, contudo, que essa expressiva manifestação da indulgência soberana do Estado abranja também as infrações penais de direito comum, como observa Pontes de Miranda em seus comentários à Constituição. A possibilidade jurídica de extensão da anistia a outros ilícitos penais, como os crimes de direito comum, entre os quais os delitos de natureza ambiental, além dos de natureza de caráter político, essa possibilidade de extensão é igualmente admitida pela doutrina contemporânea, que não lhe opõe qualquer restrição, exceto, por óbvio, aquelas que foram estabelecidas no texto da própria Constituição da República. E aqui eu menciono uma série de autores e refiro-me, quanto ao aspecto ora destacado, a lição do saudoso professor, eminente advogado baiano e antigo senador da República, Aloísio de Carvalho Filho, quando diz que, aspas, a anistia é reservada especialmente, não exclusivamente, especialmente para os crimes políticos. Nada impede, porém, a sua decretação para delitos comuns. Omitindo a Carta Constitucional Brasileira e o Código qualquer preceito sobre a natureza dos crimes anistiáveis, não há recusar essa qualidade também, delitos anistiáveis aos crimes comuns. Plenamente constitucional desse modo, senhora presidente, o artigo 60 do novo Código Florestal. Quanto aos parágrafos 4º e 5º do artigo 59 desse mesmo diploma legislativo, também
não vislumbro neles, nos parágrafos 4º e 5º do artigo 59, qualquer eiva de inconstitucionalidade, pois lícito se me afigura, sob a perspectiva de nossa carta política, o benefício tornado possível no contexto do programa de regularização ambiental. Entendo adequado, na linha do voto proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli, tal como anteriormente preconizado por Vossa Excelência, senhora Presidente, dar interpretação conforme, no entanto, aos parágrafos 4º e 5º do artigo 59 do Código Florestal, aspas, para que nas hipóteses neles referidas, portanto, nas hipóteses referidas nos parágrafos 4º e 5º do artigo 59 do Código Florestal, se aplique a interrupção da prescrição prevista no artigo 60, parágrafo 1º. Como anteriormente por mim salientado, senhora Presidente, estou acompanhando em grande extensão, com a vênia daqueles que pensam em sentido contrário, o eminente ministro Luiz Fux, embora pedindo licença, a respeitosa licença, Sua Excelência, para dissentir com fundamento nos pontos de dissenso explicitados no voto proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli, que acolho como razão de decidir. Em consequência, senhora Presidente, e para efeito de registro, consigno a parte dispositiva de meu voto nos seguintes termos. E eu aqui, senhora Presidente, vou passar a Vossa Excelência cópia dessa parte dispositiva. Deixa-me ver onde que ela está. Está aqui. Encaminho a Vossa Excelência, portanto, a parte dispositiva, não é? A que se refere ao eminente ministro Dias Toffoli e cujo teor estou incorporando a este meu voto. De tal maneira que julgo parcialmente procedente a ADC 42 para os fins aqui indicados, julgo parcialmente procedente a ADIM 4901 também, seja para confirmar a constitucionalidade, seja para conferir interpretação conforme aos artigos que eu menciono, entre os quais o artigo 60, o artigo 67, o artigo 66, o artigo 7º, parágrafo 3º, enfim, os parágrafos 4º e 5º do artigo 59 e uma série de outros que aqui estão mencionados. Julgo improcedente a ADIM 4902, seja para confirmar a constitucionalidade de certos preceitos aqui indicados ou para conferir interpretação conforme aos parágrafos 4º e 5º do artigo 59. Julgo também parcialmente procedente a ADIM 4903 para conceder interpretação conforme aos artigos aqui referidos, no sentido de que os entornos das nascentes e dos olhos d'água intermitentes configuram área de preservação permanente, para confirmar a constitucionalidade dos preceitos questionados aqui indicados e declarar a inconstitucionalidade das expressões gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais e internacionais, do artigo 3º, inciso 8º, e das expressões demarcadas e tituladas contidas no artigo 3º, parágrafo único. Julgo parcialmente procedente a ADIM 4937 para primeiro declarar a inconstitucionalidade das expressões gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais e internacionais, do artigo 3º, inciso 8º, a linha B, para conceder interpretação conforme a determinados artigos que aqui menciono, entre os quais os parágrafos 4º e 5º do artigo 59, para então que nas hipóteses neles referidas se aplique a interrupção da prescrição prevista no artigo 60, parágrafo 1º, e para confirmar a constitucionalidade dos demais preceitos constitucionais questionados. Nesse sentido, senhora Presidente, e valendo-me daqueles fundamentos já expostos, basicamente no voto do eminente ministro Luiz Fux e também no voto do eminente ministro Dias Toffoli, eu concluo meu voto nos termos que acabo de enunciar. Pois não. Eu preparei, senhores ministros, um quadro para meu controle e depois passarei para todos para eventual confirmação, mas tive o cuidado de escutar de novo as sessões, então tenho os votos agora somados aos do ministro Celso de Mello,
proclamo o resultado no sentido de que as ações declaratórias de constitucionalidade, número 42, ação direta de inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903, 4.907, foram julgadas parcialmente procedentes. E vou proceder à leitura agora de cada qual dos dispositivos relacionados em cada qual das disposições. Quanto ao artigo 3º, inciso 3, a linha B, questionado na ação declaratória de constitucionalidade número 42 e nas ações diretas 493, 437, por maioria, vencidos os ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, e em parte o ministro Alexandre de Moraes, foi declarada a inconstitucionalidade das expressões gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, nos termos do voto do relator. Assinalo que o ministro Alexandre de Moraes julgava apenas a segunda expressão inconstitucional, por isso anotei em menor parcela. Quanto aos artigos questionados nas ações declaratórias de constitucionalidade 42 e a na ação direta de inconstitucionalidade 4.903, artigo 3º, inciso 8º, incisos 8º e 9º. Por maioria, o plenário deu interpretação conforme para condicionar a intervenção excepcional em APP por interesse social ou utilidade pública à inexistência de alternativa técnica e ou locacional à atividade proposta, vencido em parte o ministro Gilmar Mendes, que julgou os dispositivos constitucionais. Quanto ao artigo 3º, a linha 17, o Supremo Tribunal, por maioria, vencidos os ministros Gilmar Mendes e, em parte, a ministra Carmen Lúcia, deram interpretação conforme a Constituição, para fixar a interpretação no sentido de que os contornos dos entornos das nascentes e dos olhos d'água intermitentes configuram a área de preservação permanente. A ministra Carmen Lúcia votava pela declaração de inconstitucionalidade da expressão, que apresenta perenidade, e o ministro Gilmar Mendes preservava a íntegra da norma constitucional. Quanto ao artigo 3º, a linha 19, o plenário, por maioria e nos termos do voto do relator, reconheceu constitucional o dispositivo, vencidos em parte os ministros Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que declaravam inconstitucional por arrastamento o artigo 4º, 1 do Código Florestal. O parágrafo único do artigo 3º foi, por maioria, vencidos os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, declarado inconstitucional nas expressões demarcadas e tituladas, nos termos do voto do relator. Quanto ao inciso 3 do artigo 4º, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, por unanimidade, declarou constitucional nos termos do voto do relator. Quanto ao inciso 4º do artigo 4º, o Supremo Tribunal, por maioria, deu interpretação conforme para fixar o entendimento de que os entornos das nascentes e dos olhos d'água intermitentes consideram área de preservação ambiental, vencidos os ministros Gilmar Mendes e, em parte, os ministros Marco Aurélio e Carmen Lúcia, esses dois julgando inconstitucional a expressão perenes. Quanto ao parágrafo 1º do artigo 4º, o Supremo Tribunal, por maioria, vencidos os ministros Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, reconheceu constitucional a norma nos termos do voto do relator. Quanto ao parágrafo 4º do artigo 4º, o Supremo Tribunal, por maioria, vencidos os ministros Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, reconheceu constitucional a norma nos termos do voto do relator. Quanto ao artigo 4º, parágrafo 6º e seus incisos, o Supremo Tribunal, por unanimidade, reconheceu constitucional a norma nos termos do voto do relator. Quanto ao artigo 5º,
o Supremo Tribunal, por maioria, vencidos em parte, os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, reconheceu constitucional a norma nos termos do voto do relator. Neste caso, as expressões de 30 metros e máxima e de 15 metros e máximo do artigo 5º é que os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski julgavam constitucionais nos termos do voto do relator, por isso que foi por vencidos em parte. Quanto às ações, a ação declaratória de constitucionalidade número 42 e as ações diretas de inconstitucionalidade 4.902, 4.937, quanto ao artigo 7º, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declara constitucional. Quanto ao parágrafo 3º, artigo 7º, o Tribunal, por maioria, reconheceu constitucional a expressão realizada após 22 de julho de 2008. Vencidos os ministros relator, ministro Marco Aurélio, ministro Edson Fachin, ministro Roberto Barroso e ministro Ricardo Lewandowski, que declaravam inconstitucional essa expressão, portanto, do marco temporal. Nas ações declaratória de constitucionalidade número 42 e ação direta de constitucionalidade 4.903, nas quais se questionou a validade do parágrafo 2º do artigo 8º, o Supremo Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, reconheceu constitucional a norma. Na ação direta de constitucionalidade 4.903, o Supremo Tribunal, por maioria, vencidos em parte os ministros Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, quanto ao artigo 11 da lei, reconheceu constitucional nos termos do voto do relator, sendo que a ministra Carmen Lúcia declarava inconstitucional tão somente a expressão e o exercício de atividades agro-silvio-pastoris. Na ação declaratória de constitucionalidade número 42 e na ação direta de constitucionalidade 4.901, o Supremo, quanto ao parágrafo 4º do artigo 12, reconheceu por maioria constitucional a norma, vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que a declaravam inconstitucional. Quanto ao parágrafo 5º do artigo 12, igualmente, o Supremo, por maioria, reconheceu constitucional a norma, vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que a declaravam inconstitucional. Quanto ao parágrafo 6º do artigo 12, o Supremo Tribunal, por maioria, reconheceu constitucional, nos termos do voto do relator, a norma, vencidos os ministros Carmen Lúcia, Edson Fachin e Rosa Weber. Quanto ao parágrafo 7º do artigo 12, o Supremo Tribunal, por maioria, reconheceu constitucional, nos termos do voto do relator, a norma, vencidos os ministros Carmen Lúcia, Edson Fachin e Rosa Weber. Quanto ao parágrafo 8º do artigo 12, o Supremo, por maioria, reconheceu constitucional, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Quanto às ações, a ação declaratória de constitucionalidade 42, a ação direta de constitucionalidade 4.901 e 4.937, no que se questionou o parágrafo 1º do artigo 13, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o ministro Edson Fachin, reconheceu a constitucional nos termos do voto do relator. Quanto ao artigo 15, impugnado na ação declaratória de constitucionalidade número 42 e ação direta de constitucionalidade 4.901, o Supremo, por maioria, então, vencidos os ministros Edson Fachin e Rosa Weber, em parte os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, reconheceu constitucional a norma nos termos do voto do relator. Quanto ao parágrafo 3º do artigo 17, questionado
na ação declaratória de constitucionalidade 42, nas ações diretas 4.902 e 4.903, o Supremo, por maioria, reconheceu constitucional a norma, vencidos os ministros relator, ministro Marco Aurélio, ministro Edson Fachin, ministro Roberto Barroso e ministro Ricardo Lewandowski. Quanto ao artigo 28, questionado na ação direta de inconstitucionalidade 4.901, por unanimidade nos termos do voto do relator, reconheceu-se constitucional. Quanto ao artigo 44, questionado na ação declaratória de constitucionalidade 42 e na ação direta de constitucionalidade 4.903, o Supremo Tribunal, por unanimidade, reconheceu a constitucional nos termos do voto do relator. Quanto ao parágrafo 2º do artigo 48, questionado na ação declaratória de constitucionalidade 42 e nas ações diretas 4.901 e 4.937, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, houve cinco votos no sentido do reconhecimento da constitucionalidade e 5 votos no sentido da interpretação conforme. Um voto do ministro Edson Fachin no sentido da inconstitucionalidade. Neste caso, ao voto médio, porque a inconstitucionalidade é mais extensa, mas se contém na interpretação conforme. Então, prevalece como conclusão a interpretação conforme a ser dada voto médio, neste caso, do parágrafo 2º do artigo 48. Que foi vencidos... Que abriu a divergência o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, exatamente. Exatamente. Quanto ao parágrafo 4º do artigo 59, impugnado na ação declaratória número 42 e nas ações diretas de constitucionalidade 4.902, 4.900 e 4.937, parágrafo 4º, prevalece também a interpretação conforme. Senhora presidente, a senhora no 48, Vossa Excelência me permite, por favor. É só porque, como eu alterei o meu voto, eu não sei se como ficou quem o parágrafo ficaram vencidos no 48, parágrafo do 48, ficaram vencidos ministro Marco Aurélio, ministra Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Não, mas nós temos interpretação conforme. Então, o contrário. Eu estou dando interpretação conforme. Então, pela constitucionalidade, votaram o relator, ministra Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Para conferir interpretação conforme a Constituição e a compensação apenas entre áreas com identidade ecológica, é que prevaleceu este entendimento. Agradeço, presidente. Exatamente. É porque eu alterei o voto. Eu votei no sentido da interpretação exatamente. conforme. Vossa Excelência abriu a divergência. Quanto à compensação de áreas. Exatamente. Exatamente. Então prevaleceu. E esse é o ponto que prevaleceu neste item. Quanto ao parágrafo 4º do artigo 59, em que votaram pela inconstitucionalidade da norma, o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, 2 reconheceram a constitucionalidade, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e 3 para dar interpretação conforme, de modo a afastar no decurso da... E 4, o ministro Celso de Mello também acompanhou este ponto, no decurso da execução nos termos dos termos de compromisso subscritos dos programas de regularização ambiental, o risco de decadência. Então, nós temos, pela inconstitucionalidade dos ministros relator, Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, e pela interpretação conforme os ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Celso de Mello e Carmen Lúcia. E pela constitucionalidade, os ministros Alexandre de Moraes
e Gilmar Mendes. Presidente, acabou não constando no dispositivo que eu enviei no final, mas eu, durante o meu voto, acompanho isso, porque foi proposta de Vossa Excelência pela decadência, então a interpretação conforme. Então, neste caso, prevalece... Tem nulidade do texto, então... Sim, então exatamente. Prevalece a interpretação de Vossa Excelência. A interpretação conforme. Então, interpretação conforme, vencido o ministro Gilmar, que declarava constitucional, que reconhecia a sua constitucionalidade, em parte. Vencido em parte. Em parte, exatamente. Porque também a declaração de interpretação conforme é uma forma de declarar que o senhor... Exatamente, por isso que eu disse que ele ficou vencido em parte. Mas é que é sem redução de texto, então... É sem redução de texto. Mantém a texto. validade do texto. Do texto. Então, este voto, ele está contido no voto da constitucionalidade total. Exatamente, por isso que foi computado desse jeito, sem redução de texto. Quanto ao parágrafo 5º do artigo 59, é a mesmíssima situação, porque o mesmo número de votos e as mesmas pessoas. Pela inconstitucionalidade, os ministros, relator Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, e pela interpretação conforme Carmen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli, Celso de Mello e o ministro Alexandre de Moraes. E pela constitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes. Por essa razão, prevalece a interpretação conforme. O artigo 60, no artigo 60, também questionado, neste caso, nas três ações, ação declaratória, ações diretas 4.902, 4.937, o Supremo Tribunal, por maioria, reconheceu constitucional a norma, vencidos os ministros, relator Marco Aurélio, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Artigo 61A, tem como resultado que, por maioria, vencidos os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, em parte o ministro Edson Fachin, o Supremo reconheceu constitucional a norma. O Vossa Excelência, ministro Fachin, votava pela constitucionalidade dos parágrafos 4º e 17, pela inconstitucionalidade do caput e parágrafos 1º a 8º. O artigo 61B tem como resultado que o Supremo, por maioria, vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, julgou-a constitucional. E o artigo 61C foi reconhecida a constitucionalidade da norma, vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, portanto, tomado por maioria. Quanto ao artigo 62, impugnada na ação direta de inconstitucionalidade 4.903, o Supremo Tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, reconheceu a constitucional, vencido o ministro Ricardo Lewandowski. Quanto ao artigo 63, questionada na ação declaratória 42, nas ações diretas 4.901, 4.902 e 4.937, o Supremo Tribunal, por maioria, reconheceu constitucional a norma, vencidos os ministros Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. O artigo 66, parágrafo 3º, questionado na ação declaratória 42 e na ação direta 4.901, o Supremo Tribunal, por maioria, e nos termos do voto do relator, reconheceu a constitucional, vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Nessas mesmas ações, questionou-se a validade do parágrafo 5º do artigo 66, sendo que, por maioria, reconheceu-se a constitucionalidade da norma, vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e, em parte, o ministro Ricardo Lewandowski. O parágrafo 6º do artigo 66 foi reconhecido como constitucional, por maioria, vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e, em parte, o ministro Ricardo Lewandowski. O artigo 67 teve reconhecida a constitucionalidade do... essa norma é questionada nas ações, na ação declaratória 42, ações direta 4.901 e ação direta 4.902. Foi reconhecida a constitucionalidade da norma, vencidos os ministros Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que a declaravam inconstitucional.
O artigo 68, questionado na ação declaratória 42 e na ação direta 4.901, o Supremo Tribunal, por maioria, reconheceu a constitucional vencido, em parte, o ministro Edson Fachin. E o artigo 78A, questionado na ação declaratória 42 e na ação direta de constitucionalidade 4.902, o Supremo Tribunal, por unanimidade, reconheceu a constitucional nos termos do voto do relator. Esta é a proclamação do resultado. Presidente, pois não. Só uma pequena correção. Na verdade, também foi um engano meu ao remeter ao dispositivo, mas no voto em relação ao artigo 4º, inciso 4, os olhos d'água. Eu fiquei parcialmente vencido. Eu também dei interpretação conforme, para que em torno de nascentes perenes ou intermitentes, conforme o relator, só que em relação ao em torno de olhos d'água, eu declarei a constitucionalidade do dispositivo que prevê só perenes. Bem, retificado. O resultado fica sendo o mesmo. Senhores ministros, essa proclamação do resultado, eu sugeri a Vossas Excelências, em razão do horário, que suspendêssemos agora, porque vamos dar início, então, à ação direta de inconstitucionalidade e ao recurso extraordinário. Fica suspensa a sessão pelo período regimental. Agradeço a presença de todos.